Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal da TVJ, de São Tomé das Letras, pessoal da Rede Gubef, de Nova Iguaçu, pessoal da TV Hall aqui de São Paulo, outros que estiverem me assistindo, quem estiver me assistindo no Facebook, na YouTube, e evidentemente eu posto no Facebook Chico Penteado os meus vídeos para vocês assistirem. É um prazer estar aqui com vocês, né? Sempre tentando buscar interagir com as pessoas, não ser egoísta, né? Coisa difícil para quem é reptiliano, mas enfim, tentar não ser egoísta, tentar ser legal, tentar repartir, entender, responder na medida do possível, né? Fazendo um esforço para entender a lógica das pessoas. E uma coisa muito curiosa é que muitas vezes eu falo de coisas que eu penso que são óbvias, né? Ou que para mim parecem assim totalmente lógicas em ufologia, né? E que eu vejo que às vezes eu estou falando para a pessoa uma grande revelação, ela está assustada com aquilo que eu estou falando, né? Por exemplo, hoje um rapaz me perguntou por que os governos fazem segredo da ufologia dos extraterrestres, né? E aí ele falou assim pra mim, não, o rapaz falou, eu não me lembro o nome dele, falou assim, é para não causar aquele pânico mundial, né? Dizem que é isso, né? E eu dei a minha versão, eu falei assim, não, é porque o UFO é uma arma magnífica, que qualquer país gostaria de ter, entendeu? Então é um alto segredo de Estado. É muito mais interessante você manter segredo disso e investigar do que ficar falando para as pessoas, para os civis, que não vão te ajudar em nada, que existe UFO, que existe ET e violar o segredo de Estado. Tanto que o Jimmy Carter quis, uma vez que revelassem a realidade dos UFOs, e o general falou assim, o senhor é apenas o presidente dos Estados Unidos, o que o senhor pensa que é? Para me pedir uma coisa dessa. O senhor é apenas o presidente americano, né? Quer dizer, existem outros antes de você, vão existir outros depois de você. Você é só mais um. Isso aí é muito maior do que você. E é mesmo, né? Tanto que por ufologia se mata, que por ufologia se ameaça, se tortura, tudo, né? Entendeu? Então, para descobrir os segredos de como as naves são feitas, de as armas que os extraterrestres têm, que são infinitamente superiores às armas de fogo, são armas são armas escalares, são armas que vão diretamente na mente, são armas que a gente nem imagina, né, que possam existir. E aí teve também outra coisa que vem muito para mim, além dessa questão por que não do contato aberto, né? As pessoas me perguntam muito por que não do contato aberto, porque do desinteresse dos ETs em fazer o contato aberto, né? Que eu sempre digo que é a questão de que para eles não tem vantagem, tem que imaginar com a perspectiva do ET, que não existe a vantagem nisso daí. E aí, por exemplo, a gente vai falar agora da questão, um outro negócio que talvez pelo Brasil ter muito evangélico, muito católico, é a questão de Deus, o que os ETs pensam de Deus. As pessoas chegam a me perguntar isso de uma forma que chega a ser cansativa, né? Eu, quando entrei na ufologia, eu nunca achei que os ETs tivessem a resposta sobre o que é Deus, ou onde mora Deus, ou o que faz Deus, porque eu sempre achava que esses encontros eram encontros de uma essência essencialmente científico, né? A gente observa que, assim, que os ETs eles vêm para a Terra, a maior parte deles é pesquisa, quando não é pirataria, entendeu? Muitas vezes é pirataria mesmo, pura e simples, pegar água, fazer experimentos, pegar minerais e ir embora, entendeu? Usar a Terra como entreposto, e alguns, assim, vamos dizer, mais elegantes, fazendo pesquisas genéticas, fazendo pesquisas científicas, pesquisas de solo, de fertilidade, etc. Né? Então, assim, a minha visão assim, é que assim, o assunto Deus passa meio longe disso. Pelo menos do que a gente observa dos ETs, embora existam as canalizações, né, de pessoas que falam que do Astar Sharan e do Jesus Sananda, que seria um extraterrestre, pleiadiano, etc.,
Mas de uma forma geral não é a tônica da ufologia. Se você observa os grandes casos de ufologia, eles são abduções puras e simples, na maior parte das vezes. Abduções, às vezes, com funções médicas, com funções genéticas, com funções de exames médicos, de estudos, né? É mais isso que você vê por aí. Mas então aí veio uma moça, eu vou chamar ela de Lisa. Lisa 915, a Lisa 915. Ela me mandou um pseudônimo, a Lisa 915, né? Parece um nome bacana, né? Parece o nome de um Android, assim, alguma coisa assim, tipo do Blade Runner. E aí o assunto era esse, né? O assunto era religião, Deus e tal. Aí e eu vou responder no ar. Eu vou fazer um diálogo cósmico dedicado à Lisa 915. Então eu vou ler aqui e vou comentar. Olá, Chico, tudo bem? Recentemente tenho acompanhado alguns dos seus vídeos aqui no YouTube, especialmente as palestras que achei mais interessantes. Sou muito curiosa com relação ao mal no mundo ou nas pessoas. Relação ao mal no mundo com as pessoas. Como é que ET vem o bem e o mal? Essa é outra pergunta que as pessoas adoram me perguntar. ET é do bem ou é do mal? Né? Assim, o que eu aprendi dos extraterrestres, e aí eu concordo com o Marshall V. Summers, que é aquele americano que a Carrie Cassidy entrevistou. O Marshall falava assim, que no universo, como na Terra, e como se você observa na natureza, no darwinismo, impera a lei da sobrevivência. Então quem é bom e quem é mal? O leão é mau? O crocodilo é mau? A ovelhinha é boa? O passarinho é bom? Quer dizer, quem é vítima é bom e quem é predador é mau? Seria essa a ideia? Porque, na verdade, bem e mal, né, essa relatividade do bem e do mal é o que a natureza nos apresenta. Por exemplo, é a questão de que, por exemplo, na verdade, em vez de bem e mal, a gente deveria falar em termos de favorável e desfavorável. Para a leoa, o leão é favorável. Para a zebra, é desfavorável. Então, para a zebra, o leão é do mal. Agora, para o leão, a leoa é do bem. Quer dizer, o bicho, né? O bicho, ele tem essa coisa. Por exemplo, o animal predador, né? Ele se junta, 4, 5 leões, eles falam assim, nós somos uma turma do bem. Eles acham que estão fazendo uma coisa legal. Mas eles estão seguindo naturalmente seu instinto, né? Não estão fazendo por uma malvadeza pura e simples, porque não existe, na verdade, uma malvadeza pura e simples. O que existe são desejos, né? São desejos egoístas que passam por cima dos outros, né? Então, por exemplo, esse negócio de bem e mal é muito assim, se os extraterrestres são bens ou mal, do bem ou do mal, né? Ou bons ou maus, é mais uma coisa de que a gente deveria mudar a tônica dessa conversa. Eu sempre sugiro às pessoas para mudar para os extraterrestres são hostis ou amigáveis ao ser humano, né? Esse é o X da questão, né? Por exemplo, existem essas espécies extraterrestres que se dizem amigáveis. Os pleiadianos se dizem amigáveis, né? Embora eles não sabem de onde eles vêm, como eles vivem, o que eles fazem, né? Mas eles apresentam um cartão de visita de uma espécie amigável. Já os reptilianos, né? Claramente já disseram várias vezes que não gostam do ser humano, que acham o ser humano chato, porcaria, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então eles se mostram hostis, né? Ou se mostram um pouco amistosos, né? Do mal, entendeu? Entendeu? Você se mostrou assim indiferente. Os Greys, por exemplo, têm uma ambiguidade. Os Greys fazem experimento genético. Ninguém sabe exatamente para que é o experimento genético. O experimento genético, segundo eles, é para melhorar o genoma da humanidade. Se melhorar o genoma da humanidade é para melhorar o ser humano e fazer um trabalho altruísta de melhorar o ser humano, ou será que é para você povoar uma raça escrava? Quer dizer, você não sabe, né? Agora, por exemplo, seja como for, né? Essa relação pode ser
benéfica ou maléfica ao homem, mas ela não é do bem ou do mal, são planos que as raças têm, né, para seguir sobrevivendo no universo, né? Assim como os animais da natureza, e às vezes não tem outro jeito, muitas vezes. Por exemplo, existe aquela teoria, não sei se ela é válida, de que os Greys têm genes envelhecidos, né? Então a hibridização com o humano, isso já era muito falado nos anos 80. Depois abandonaram essa teoria de que os Greys tinham os genes envelhecidos, então que eles precisavam do genoma humano para rejuvenescer a espécie. Então, por isso os cruzamentos, que os cruzamentos, na verdade, criar o Grey, que alguns já chamaram de Nakal, né? Seria, na verdade, fazer um ser rejuvenescido geneticamente, porque ele já seria uma espécie velha demais e passou por muitas poluições, por muitas destruições e tudo mais, se tornando estéril. Então precisaria injetar o genoma de uma raça mais fértil, que seria humana. É uma teoria, né? É do mal? Não, não é do mal. Do meu entender, não é. Seria uma necessidade deles, né? Agora, uma coisa que a Lisa me pergunta, faço pesquisas para entender qual é a origem do mal, né? A origem do mal é a necessidade. Entendeu? Todo mal é feito porque você tem um plano, uma necessidade, né? Na verdade, não existe o mal como uma coisa em si, né? Por exemplo, não existe um mal puro, né? Por exemplo, todas as coisas acontecem porque quando surge um movimento político, violento, alguma coisa assim, é porque existe algum conflito muito profundo, uma opressão que causa aquilo, né? Ninguém é feroz, malvado em casa, confortavelmente. Se tiver tudo bem na sua vida, quantas pessoas, por exemplo, foram às vezes de alta sociedade, tiveram uma vida boa e tudo mais, e de repente elas se envolvem numa guerra, né? Por exemplo, no caso do nazismo, Schindler, né? Ele é um homem elegante, refinado e tal, e de repente ele se envolve naquela confusão, tenta salvar os judeus e tudo mais, né? E está fazendo um trabalho do bem, vamos dizer, mas assim, correndo grandes riscos, trabalhando com alta traição, né? Quer dizer, fingindo que era amigo dos caras, então tá assim, na verdade fazendo um jogo muito perigoso. E o próprio surgimento das revoluções, né? Por exemplo, quando você vê, por exemplo, a brutalidade dos franceses, né? Quando eles pegaram os nobres franceses na Revolução Francesa, decapitaram a duquesa, a Lamballe, tiraram os lábios vaginais dela, costuraram na boca do cadáver e esfregaram na cara da Maria Antonieta, que estava prisioneira, né? Toda essa selvageria, isso é mal, né? Quer dizer, vai ver o grau de ira, de revolta das pessoas para chegar a esse ponto, né? A fome que eles estavam passando. Quer dizer, então, por exemplo, do ponto de vista dos nobres franceses era o mal, mas do ponto de vista dos pobres franceses era o bem. Então, todas as guerras, toda a história humana, ela é feita desse conflito, né? Do que, por exemplo, os mongóis, o Gengis Khan que invadiu a China. Eles eram ferocíssimos, matavam todo mundo, né? Os hunos, né? Que eram o Gengis Khan, os tártaros, né? Eles eram terríveis, mas eles eram terríveis por quê? Eles eram terríveis porque eles viviam numa terra árida, no deserto, no deserto de Gobi, né? Então eles não tinham nada a perder, entendeu? Então esse nada a perder leva à violência, né? A violência só emerge quando as pessoas chegam no ponto que não há mais nada a perder. Então a raiz do mal é a necessidade, é o desespero, entendeu? Aí você pode me dizer assim, bom, mas os iluminados não fazem isso, os budas não fazem isso, né? Mas aí para você não fazer isso, você tem que estar desapegado do seu corpo, você tem que ter perdido o medo de morrer, entendeu? Se é que tem muita gente que consegue chegar a isso. Eu conheci poucas ao longo da minha vida. Tive uma experiência longa com o budismo, um tanto quanto, às vezes, meio decepcionante, entendeu? E assim, acho que a coisa do desapego é muito difícil de desenvolver.
é muito difícil você desapegar. As pessoas às vezes fingem que tem desapego. Então elas se vestem mal, se vestem feias, tal, param de usar perfume e falam assim, estou em desapego. Não, está fazendo uma linha, né? Vamos ver aqui. De acordo com o cristianismo, temos um Deus, anjos, diabo e muitos demônios. Né? Sou especialmente curiosa com relação aos relatos sobre exorcismos. Pessoas que dizem estarem possuídas por uma entidade maligna. Gostaria de saber sua opinião a respeito. E também sobre sociedades secretas e as mais ridicularizadas ou conspiracionistas como a maçonaria e os Illuminati. Bom, vamos começar pelos exorcismos. Existe uma coisa, aí existem dois aspectos, né? Em demonologia, você tem, por exemplo, espíritos de baixo astral, né? Aí eu vou mais pelo kardecismo, né? Os obsessores, eu gosto muito do kardecismo. Quando ela falou que ela é cristã, eu imagino que ela seja evangélica, né? Pelo que ela falou. Depois ela fala que ela é agnóstica, eu não entendi muito bem. Não, de acordo com o cristianismo, ela não fala que ela é cristã. Mas assim, eu vou um pouco pelo espiritismo, pelo kardecismo, que eu ainda acredito que são os caras que mais chegaram perto do mais fundo aqui no Brasil sobre a questão do que acontece depois da morte, entendeu? Existem os espíritos, a gente tem inimigos, né? Por exemplo, às vezes quando um inimigo nosso morre, a gente dá uma festa. Eu já vi gente fazer isso, né? Agora, ficar feliz. Só que o problema é o seguinte, aquele cara ficou invisível. E você que está vulnerável, quando ele morre, é você que você vai ser a primeira vítima, porque ele está te vendo, você não está vendo a ele. Ele vai poder entrar na sua casa, coisa que ele não podia fazer antes. Ele vai poder causar um acidente, ele vai poder matar alguém da sua família sem que você veja. Então, por exemplo, o que seriam os demônios, na verdade? Os demônios seriam, entendeu? De novo naquela questão de que eu digo que o bem e o mal é relativo, são espíritos hostis a você. Entendeu? Se torna um demônio. Eu tenho os meus demônios, ou seja, eu tenho os meus inimigos. Quer dizer, os meus inimigos fariam qualquer coisa para me destruir. As pessoas que não gostam de mim fariam qualquer coisa para eu ficar doente, para eu morrer, entendeu? Para me suicidar, entendeu? Essa é a natureza do que é um demônio. Quer dizer, um demônio seria... O demônio é um demônio para você. Quer dizer, ele é um ser que talvez seja para outra pessoa legal. Mas ele não gosta de você. Ele vai fazer tudo para te destruir e ele estando na esfera espiritual, ele é um obsessor. Ele faz tudo para acabar com você. Por exemplo, uma coisa muito curiosa que eu li é que o Dr. Mengele, aquele médico terrível que costurava as crianças juntas, que furava o olho de criança e tudo, dizem que as pessoas que não sabiam que ele era, o que ele fazia no campo de concentração, né, as pessoas que viam ele na rua, falavam que ele era um homem boníssimo, simpático, pagava as coisas para as pessoas, dava doces para as crianças, que é uma loucura, né? Para as crianças alemãs, evidentemente, né? Quer dizer, ele fazia aquilo com as crianças no campo de concentração, aqueles horrores, e ao mesmo tempo ele tinha esses dois lados, né? Para o que ele era do povo dele, ele tratava bem, era um homem generosíssimo, simpaticíssimo. Então, por exemplo, o bem e o mal está combinado ali, né? Quer dizer, ele não estava fazendo por disfarçar, ele fazia mesmo porque ele achava legítimo fazer aquelas monstruosidades que era para o bem da ciência e era para o bem da pátria. E ele achava que estava certo fazendo aquilo, né? Então você vê como é horrível, como é uma loucura a questão do que é o bem, o que é o mal e as coisas horríveis que a gente faz em nome do patriotismo, do amor, sei lá, né? Principalmente das guerras, né? A gente vai se exaltando no estado de exaltação política, de guerra e tudo mais, e acaba fazendo monstruosidades e achando que, entendeu? Por exemplo, os japoneses dos kamikazes, né, que se atiravam e tudo mais, faziam aquilo e eram heróis, e as pessoas admiravam, né? Então, isso aí é natural num estado de guerra. Então, o bem e o mal vai muito do ponto de vista, né? É aquela história da filosofia. Acho que eu vi um guru indiano falando isso, né? O meu lado direito é o seu lado esquerdo. O seu lado esquerdo é o meu lado direito. Você está olhando para mim,
Então, o meu teu braço esquerdo é o que eu estou vendo à direita, o teu braço direito é o que eu estou vendo à esquerda. Quer dizer, do teu ponto de vista, nós somos opostos, né? Agora, se você estiver do meu lado, nós estamos do mesmo lado. Então, o meu direito é o meu direito, o meu esquerdo é o meu esquerdo. Então, o meu bem é o meu bem, o meu mal é o meu mal. Se nós estivermos em lados opostos, você está contra mim e você é o mal, né? Depois ela fala assim, sobre Illuminatis e maçonaria. Bom, eu conheço muito pouco sobre essas sociedades, né? O que eu acho dos Illuminatis, o que já me perguntaram, o que eu achava dos Illuminatis, é que os Illuminatis são os homens poderosos, são os Bilderbergs, né? Nada mais do que isso. Eles têm, evidentemente, reuniões de cúpula internacional para discutir para que lado eles vão levar o mundo, né? Então, por exemplo, eles têm dados muito superiores aos que a gente tem para saber o que vai acontecer. Por exemplo, o que vai acontecer no Brasil agora, nos próximos anos, como vai ser a crise, não sei o que, a crise política, o petrolão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que vai acontecer com o Brasil, o que vai acontecer com o mundo. Eles sabem o que vai acontecer com a América Latina, sabem o que vai acontecer com a América do Norte. Então eles decidem, olha, a gente vai para esse lado, a gente vai para aquele lado, né? Essas sociedades são impenetráveis. Eu, não sendo um membro das grandes famílias, né, que segundo são famílias reptilianas, consanguíneas e tudo mais, não é meu caso, eu simplesmente me vi como reencarnação de reptiliano e não como reptiliano encarnado na Terra, de fato, né? Porque isso é outra coisa que as pessoas me perguntam, falam assim, se eu tenho sangue reptiliano. Eu disse, não, eu me vi, os reptilianos vieram a mim e me mostraram como sendo um reptiliano numa outra vida, entendeu? Então, nesta vida, eu sou um humano comum, pobretão, professor, entendeu? Não sou um grande Illuminati, não sou um ser poderoso, que tem uma vida gloriosa, que participa dessas reuniões secretíssimas, que deve ser interessantíssimo, que eles devem, eu imagino que eles devem discutir ali dentro, deve ser uma loucura, né? Discutir destinos de nações como que você estivesse jogando xadrez, né? E de bilhões de pessoas, né? Se eles são bons, se eles são maus, entendeu? Se todos eles são bons, se todos eles são maus, se alguns são bons, outros são maus, a gente nunca vai saber se eles são, qual deles é cruel, qual deles se rebela contra aquilo, não vai saber nunca, né? Não vai saber, só em corpo humano, em vida, não vai saber, né? E aí ela fala assim, sou agnóstica, não tenho relações com seitas ou religiões, e procuro manter minha mente sempre aberta. Se quiser, me responda pelo e-mail, gmail, hotmail.com, grato pela sua atenção. Então, é assim, eu também, por exemplo, eu acho que os extraterrestres, eles nunca mostraram uma comprovação da existência de Deus, né? Por outro lado, não que eles negassem Deus, então a gente cai naquilo do Kant, né? Do agnosticismo, que Deus não está comprovado nem está negado. Quer dizer, o ateu também, na verdade, é uma pessoa que crê, porque ele tem certeza de uma coisa que não está comprovada. O ateu, ele tem certeza de que Deus não existe, né? E como é que ele tem certeza, né? Ele pode viajar pelo universo inteiro. Como a gente não tem UFO, não sabe os confins do universo, não sabe nada de como funciona o universo, né? Não sabe nem se existe vida após a morte direito, então a gente não tem como afirmar que Deus existe ou que Deus não existe. E os extraterrestres parecem estar no mesmo barco. Eles, em momento nenhum, eles falam assim, Deus existe, né? Exceto no caso que eu conheço da Betty Andreasson, que eles mostram uma sala lá que tem um ser que eles falam que é Deus, mas a moça era evangélica, então eu não sei até que ponto isso não foi para ganhar a confiança dela. E uma outra ocasião é a Bianca aqui no Brasil, que o Carran fala que Deus é uma força criadora e incontrolável, né? Uma máquina de criar que não para de criar, mas também não falou, vamos dizer que seria um vórtice de criação de matéria, né? Mas não necessariamente um ser com planos. A gente precisa fazer a palavra de Deus, Deus disse isso, Deus disse aquilo. No budismo, por exemplo, a gente está nesse, o budismo é agnóstico. As pessoas falam assim, o budismo acredita em Deus, ou nega Deus, é contra Deus. O budismo é agnóstico. O Buda fala
da metáfora do flecheiro, né? Que fala assim, quando uma flecha te atinge, você pergunta quem atirou ou você tenta tirar a flecha, né? Quer dizer, a pergunta seria como escapar do ciclo, para o budismo, né? Seria importante saber como escapar do ciclo das reencarnações. Não saber se Deus existe, se Deus não existe, se Deus é homem, se Deus é mulher, se Deus é um, se Deus é um grupo, se Deus é bom, se Deus é mau, se Deus é simpático, se Deus é feroz, se Deus é gentil, se Deus é grosseiro, se Deus isso, se Deus aquilo. Então, não interessa quem é o flecheiro. Fala assim, eu quero tirar a flecha. Quer dizer, no budismo, o ciclo das reencarnações é visto como um sofrimento, então você tem que se livrar do ciclo das reencarnações. Já o pessoal que é Hare Krishna e tal, já tem Brahman, já tem a figura de Deus. O hinduísmo já é um teísmo, né? Então, para eles é chocante o budismo. O budismo, como essa não personificação do divino, é considerado uma coisa chocante, né? Então, nesse sentido, o hinduísmo parece mais com o cristianismo, com o judaísmo, com o islamismo, né? Eu diria que o budismo é sui generis, nessa coisa de que ele tem todo um sistema de meditação, de prece, de religião, de falar de reencarnação e tudo mais, sem falar de Deus. Eu acho que isso é o que é mais próximo do que os ETs ensinam mesmo. De que, por exemplo, os ETs falam que existe a reencarnação, que você pode transmigrar de um planeta para o outro, que você reencarna num planeta e no outro, que você tem uma alma, essa alma é imortal, né? Que essa alma tem um processo cognitivo, quer dizer que ela vai aprendendo através das vidas, né? Que essa alma ela pode tomar forma reptiliana, pleiadiana, felina, humana, canina, insetoide, o que for, ao longo de bilhões de vidas, ao longo de toda uma eternidade, transitando pelo universo, se tornando cada vez mais sutil, né, indo para dimensões cada vez menos materiais, cada vez mais sutis, mas eles nunca falam em Deus, eles mantêm o mistério de Deus, né? Porque na verdade, até porque a gente está na dimensão mais baixa, material, não tem a menor noção do que seria, né? As pessoas que tiveram epifanias, que tiveram aqueles encontros divinos, né? Os santos católicos, São Francisco, né? Eles descrevem Deus como amor e felicidade, paz pura, né? Que seria idêntico ao que os budistas chamam de nirvana, né? O nirvana, a palavra nirvana significa não vento, não mais vento, né? Quer dizer, ou seja, o vento é a paixão, né? Você está constantemente atormentado por necessidades, desejos, fome, sono, sexo, desejo de comprar coisas, raivas. São os vanas, né? São os ventos. O nirvana é o não mais vento. Quer dizer, a paz com Deus seria assim, o eterno bem-estar, né? Numa luz, né? Onde não existe mais contraste entre o claro, o escuro, a dor e o... É o incondicionado. A gente não tem condição de imaginar o que é o incondicionado, porque a gente pensa condicionado, né? Se eu estou sentado, eu quero levantar. Se eu estou levantado, eu quero sentar. Se eu estou em pé, eu quero sentar. Se eu estou sentado, eu quero levantar. Você quer o tempo todo passar para o próximo estado. Se eu estou com fome, eu quero comer. Se eu comi, eu quero deitar, né? Se eu tenho necessidade de dinheiro, eu quero trabalhar. Mas se eu estou trabalhando, eu quero descansar. Quer dizer, a mente do ser vivo, do ser de três dimensões, ele é dual, né? Então a gente não consegue entender o que seria a luz divina, a paz divina, né? Se é que assim, por exemplo, isso já foi sentido por muitos santos e muitos yogis do passado. Mas será que eles viram Deus ou será que eles viram um estado espiritual superior, uma dimensão superior mais luminosa, né? Essa é a questão mais difícil, tá? Eu acho que essas questões que eu estou falando hoje, elas são questões que abrem novas questões, né? Eu não sei se eu consegui responder para a Lisa 915. Eu espero ter respondido. Vou enviar para ela e vamos ver como é que ela reage, tá? Eu não sei se eu falei muita coisa, muito variada, entendeu? Talvez tenha ficado um pouco vago. Então a gente pode abrir esses pontos, né?
E eu também não sou dono da verdade, eu não sei nada, entendeu? Eu só estou falando porque ela me perguntou do ponto de vista da ufologia. Do ponto de vista da ufologia, a ufologia não tem uma posição assim muito clara com relação a que é Deus ou o que deixa de ser, né? Os ETs não falam muito disso. É só isso que eu posso dizer para você. Em termos simples, não é confiável o encontro que a Barry Andreasson teve. Eu não sei se aquilo foi Deus, entendeu? Se eles não enganaram a moça, entendeu? Tá bom, Lisa? Pessoal, Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê. Espero que vocês tenham gostado e opinem.